Como a tecnologia poderia facilitar a vida do contribuinte nas cidades, no estado, no Brasil? O fato é que nós estamos muito atrasados na implantação da tecnologia. Os administradores sabem muito pouco sobre isso. E nós vamos conversar com um especialista neste tema, também no sentido prático. Ele dirigiu o Detran do Paraná em 2 gestões e implantou muitas melhorias tecnológicas. É professor universitário, Marcos Trade, da Universidade Católica do Paraná por um longo tempo, também zootecnista do IAPAR, onde também fez carreira e agora está se aposentando. Foi também presidente dos Detrans, Associação dos Detrans do Brasil. E com essa experiência toda, ele agora vai partir para uma nova fase da vida, que é justamente a consultoria para quem quer colocar tecnologia, melhorar o serviço público com a utilização da tecnologia. Marcos Trade, estamos muito atrasados? Essa é a sua avaliação no Brasil com relação à tecnologia na administração? De fato, os avanços tecnológicos na administração pública, eles são mais lentos do que aquilo que a sociedade demanda, né? Eu queria inicialmente agradecer pelo convite para falar sobre um assunto que eu acho que é tão envolvente, né, e que as pessoas, logicamente, querem ser bem atendidas num intervalo de tempo cada vez mais curto e, fundamentalmente, se e de preferência não forem ao balcão para serem atendidos lá no órgão público. Então essa foi a missão, né, que eu desenvolvi, esse foi o trabalho que eu desenvolvi, central, principal, nas atividades do Detran que eu presidi ou dirigi, né, fui o diretor-geral durante quase 8 anos. Disso que foi implantado no Detran, o que nós poderíamos dar como exemplo, que poderia estar nas prefeituras, poderia estar nos governos estaduais, na máquina pública de forma geral? Perfeito. Basicamente, dentro do serviço público, você tem os processos, né, que são aqueles serviços que são utilizados pelos cidadãos, que tem uma demanda pelo cidadão e que as instituições prestam esse serviço. Esses processos, eles têm que ter início, meio e fim. É muito comum você, em algum local, verificar um totem de atendimento, de autoatendimento, que não fecha um processo, não fecha um serviço. Eles servem muitas vezes para consulta. O cidadão vai lá, faz a consulta que quer, pega a informação que ele quer, mas depois ele tem que ir para ser atendido no balcão. Uma das questões centrais é o fato de que o cidadão, quando é atendido no autoatendimento, ele tem que ter o processo dele finalizado. Senão não adianta, é uma duplicidade de esforços. Ele faz a consulta e vai ao balcão para conseguir finalizar aquilo que ele quer. Então, o que nós fizemos no Detran, e foi um projeto modelar no país como um todo, não só para as instituições, né, como o Detran, que são as instituições de trânsito de âmbito estadual, mas também para todo o governo, para todo tipo de operação que o cidadão faz com o governo, foi o fato de que havia início, meio e fim. E também os serviços que nós fomos implantando através da internet, através do uso de aplicativos, concluía-se o processo, basicamente. E o serviço é concluído quando o cidadão, por exemplo, paga a taxa de serviço. Quando eu entrei no Detran, em 2011, não havia outra alternativa de pagamento das taxas do Detran que não aquela feita através do caixa do Banco do Brasil. Nós deixamos o pronto pagamento funcional para qualquer cartão de débito, e depois foi implantado o crédito, de qualquer banco. Então, se eu tivesse um cartão do Banco A, né, e passasse esse cartão no atendimento, no autoatendimento do Detran, a operação se finalizava e o processo estava concluído. Foi um grande salto e que hoje já está um pouco mais comum. E esse sistema, por exemplo, além de resolver a questão da pressa que o cidadão geralmente tem, não quer ficar em fila, evidentemente, né? E isso foi uma história aqui e pelo Brasil afora. Fila, espera, demora e, pior, a corrupção, muitas vezes, para facilitar a vida da pessoa, para cortar o caminho. Exatamente. É um serviço que também dá uma segurança. Como ele fecha o processo, tem que haver um sistema de segurança que funcione bem e de alerta. E, basicamente, quando o cidadão tem um serviço desse à sua disposição, tem que haver, e aí é que eu caracterizo que é um problema sério dos governos, tem que haver publicidade. Isso normalmente é pago, né, para que todos saibam que aquele serviço existe, e uma vez que aquele serviço existe,
ele não precisa ir ao órgão público. O que acontece nessas instituições, vamos de novo caracterizar o quadro do Detran, é que existe uma demanda pontual. Então, lá por novembro, todo mundo quer trocar o carro, porque quer fazer a sua viagem, ou chegou o momento de usar o 13º, ou tem uma condição melhor de trocar o veículo. Todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes vai ao órgão público e encontra a fila. Todo mundo quer renovar sua habilitação porque quer viajar e está deixando para a última hora. Então tem um momento em qualquer instituição pública onde o pico atrapalha e as pessoas de fato enfrentam determinada condição de terem que ficar na fila. Por isso que, além disso, nós capilarizamos o atendimento do Detran no estado inteiro, né, dando condição de o cidadão ter uma opção de buscar o despachante, de elaborar um processo com mais facilidade e mais rápido nos postos de atendimento, que nós colocamos o autoatendimento também. Então, em função disso, nós capilarizamos. O deslocamento do cidadão foi menor, o nível de satisfação, logicamente, foi muito maior. E a tecnologia para a educação? Por exemplo, as pessoas não terem que ir de uma cidade para outra para fazer um curso de reciclagem ou algo semelhante, segurança no trânsito. De que forma isso foi implantado? Bom, nós instituímos, na minha concepção, a primeira e única escola pública de trânsito, que é uma determinação do próprio Código de Trânsito Brasileiro, as instituições de trânsito estaduais, né, e, fundamentalmente, também a do Distrito Federal, tem por obrigação criar as escolas públicas de trânsito, porque é uma determinação do Código de Trânsito. Nós criamos uma escola pública de trânsito semi-virtual e que eu me recusava, inclusive, em caracterizar como sendo de ensino à distância, eu chamava de ensino sem distância, aproveitando as salas que o Detran tinha, salas de aula utilizadas para os cursos de reciclagem, muitas delas sem equipamento, sem infraestrutura, com condição de conforto ruim, né? E nós transformamos essas salas de aula em salas de videoconferência e fizemos inúmeros cursos de atualização dos servidores. O poder público utilizou de forma intensiva, a Polícia Militar utilizou muito bem o sistema. Você, inclusive, deu aula, né, sobre media training para os nossos servidores, para terem uma boa relação com a imprensa, enfim. Foi o maior projeto de educação para o trânsito do país, eu tenho certeza disso, e também ele seguiu um modelo tecnológico diferente. O curioso no sistema é a interatividade. Você vê os alunos nas outras cidades e os alunos estarem te vendo e também poder conversar, o que dá quase a ideia de sala de aula. Exatamente. É uma sala de aula concreta, onde apenas o professor não está presente. Mas você interage em tempo real com as pessoas e as pessoas também interagem em tempo real, tanto com o instrutor ou com o professor, quanto com as outras salas. E nós adotamos um princípio para que passássemos a ter qualidade no sistema de videoconferência. Nós adotamos o princípio de que um instrutor, num estúdio, aqui em Curitiba e mais outros tantos distribuídos no estado, né, falaria ou teria a capacidade de interagir com 4, no máximo 5 salas de aula. Que problemas, pensando como consultor, após a aposentadoria, começa uma nova carreira, um novo período, o que você acha que você pode resolver em prefeituras, em estados, para facilitar a vida do contribuinte? Bom, o primeiro passo que eu acredito que tem que ser dado é mostrar aquilo que pode ser feito sem a utilização de um servidor público, né, um funcionário, no balcão atendendo as pessoas. Então, primeiro, é preciso que haja um mapeamento de todos esses processos que estão presentes no município, que estão presentes no estado e no governo federal, por exemplo, para que haja a condição de definir o que é possível fazer sem essa necessidade de atendimento. E cada vez mais, eu insisto nisso, apesar de ser servidor público, o Estado vai ser menos demandado para fazer aquilo que virtualmente pode ser feito, através dos meios digitais, né? Internet, etc., telefone celular e por aí fora. Está tudo agora dentro de um telefone celular, não é isso? E, cada vez mais, o Estado vai ter que se dedicar a atividades que são exclusivas de Estado. Então, é preciso que haja, primeiro, um mapeamento das possibilidades e aí, a partir disso, introduzir
o trabalho de tecnologias voltadas à oferta de serviços. É interessante entender que o Estado, então, pode ter disponibilidade de servidores para outras tarefas mais importantes quando acaba substituindo a burocracia pelo atendimento imediato, através da internet, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Ao longo do período que eu fiquei no Detran, quase 8 anos, nós não contratamos um servidor a mais. Isso, de um lado, é uma vantagem para o Estado, do outro pode ser um problema, porque existem atividades que são específicas que só servidores públicos podem desenvolver. E isso é uma condição que vem por determinação legal. Então, ao longo do tempo, nós tivemos um aumento da oferta de serviços e uma redução de quadro de pessoas. O que significa isso de forma concreta? As pessoas que lá estavam deixaram de atender no balcão, foram 60 milhões de atendimentos ao longo de 5 anos, perfeito? E passaram a ter uma capacidade ociosa. Então, em algumas unidades, o número de processos por servidores era mínimo. As pessoas não tinham, de fato, o que fazer. E isso eu acho que é uma tendência natural. No momento em que isso acontece, você passa a qualificar as pessoas, e por isso que a Escola Pública de Trânsito, Ville, foi muito importante, porque as pessoas passaram a ser qualificadas para outras atividades em momentos nos quais elas eram imprescindíveis. Então, se você não fizer um processo de reconversão de atividades mais simples, que são atividades de atendimento público, porque são atividades simples, eu não quero dizer que elas não são importantes, mas elas são simples. Em atividades mais complexas, você não consegue fazer com que haja essa mudança cultural, esse novo desafio que os servidores têm que enfrentar por conta do avanço da tecnologia. Então, nós fizemos, de fato, um projeto integral. Diminuímos o atendimento do balcão, aumentamos pelas redes sociais, né, pelos meios de atendimento e fomos qualificando os funcionários, os servidores, para outras atividades mais complexas. O que foi realizado dentro dessa linha de raciocínio valeria também para outras áreas administrativas, de prefeitura, Estado, saúde, educação? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida, né? E eu sou um crítico desses processos de reforma administrativa que são desencadeados pelos governos para o Estado, né? Pelos governos tanto federais, estaduais e municipais para o Estado brasileiro, nos níveis, né, a que eu me referi, porque eles não são fruto de uma análise um pouco mais criteriosa para caracterizar de fato aquilo que é de domínio exclusivo público. E que ao longo de 20 anos, porque o intervalo de tempo para você conseguir fazer a reforma administrativa não é um governo. Não é um governo. Leva mais de 20 anos, porque tem funcionários, tem servidores que vão se aposentando. Aquelas atividades que antes eram muito importantes passam a ser atividades em extinção, né? E nós também aproveitamos a oportunidade para criar um modelo institucional de assunção aos cargos de divisão, chefe de divisão, chefe de setor, por processo seletivo interno. Nós aprovamos lei específica para remunerar os nossos gerentes, correto? E eu abri um processo seletivo interno para isso. E algumas daquelas caixinhas, né, dentro do organograma tem a caixinha da divisão A ou a caixinha do setor B, por aí vai. Elas têm uma tendência de serem extintas ao longo do tempo. E eu deixei o processo flexível, de tal forma que se um servidor ele chefia um setor e esse setor já não tem mais importância, porque ele passa a não existir, foi substituído por um outro meio, um meio digital, ele passaria a ser responsável por um outro que está em ascensão, que está sendo criado. Então, essa flexibilidade na administração, tudo isso tem que ser pensado. E eu fico pasmo, vez por outra, quando o administrador público fala, eu vou extinguir. Calma. Uma análise criteriosa do que vai ser feito tem que prevalecer sobre a publicidade que se dá, que eu estou diminuindo cargos, ou fazendo isso, fazendo aquilo, porque tem que ser bem pensado e numa projeção de mais longo prazo. O administrador, governador, prefeito ou dirigente de empresa, ele pode ter um monitoramento em tempo real
com a captação de tantos dados que existem hoje com a tecnologia pode dar um retrato exato do momento antes da tomada das decisões, para que não fique só naquela conversa do assessor, da opinião de um deputado ou outro? Atualmente, eu vou tratar então aqui do nosso estado, o estado do Paraná. Existe ampla possibilidade de o gestor, o macro, por exemplo, o governador eleito, ou basicamente eu estou falando da estrutura de governo do estado, de tomar conhecimento das coisas com muita precisão, porque também houve um desenvolvimento fantástico no âmbito da nossa Celepar, que é a Companhia de Comunicação e Informática, na realidade, que é responsável pela gestão de toda a tecnologia da informação do estado, na construção, na elaboração dos casos de BI, de inteligência, perfeito? Então, hoje já tem os BIs desenvolvidos para todas, se não todas, grande parte das áreas governamentais. Eu digo, no caso do Detran, que nós temos os BIs no Detran do Paraná muito bem estruturados. E eles servem como orientação para atividades ou para intervenções gerenciais. E isso é muito importante. Inclusive, o estado do Paraná é um dos únicos do país que tem uma coisa chamada, que eu chamei de brincadeira com os amigos de governo e tal, de serviçômetro. A cada momento que um processo é finalizado, o cidadão vai no balcão do Detran, finaliza um processo, ele já está contabilizado no sistema. E aquilo gira o dia inteiro. Se eu não me engano, pode ser que eu me engane com os números, que a memória pode falhar, eram 2 ou 3 milhões de serviços finalizados por dia em toda a estrutura do Estado. Isso tem um custo. Isso é feito com orçamento público. Então, existe um meio para que o administrador conheça a estrutura do Estado. Se ele não conhece, ou é porque ele não se aprofundou, ou é porque ele não quer conhecer. Mas existe essa possibilidade, e quem tem que fazer isso com clareza para quem administra de forma central são os assessores diretos, como no caso que eu assessorava o governador Beto Richa, porque ele era governador e eu era diretor de uma grande empresa, por sinal, uma empresa que é a grande arrecadadora de recursos através das taxas de serviços no estado do Paraná. Na sua função de professor, aí é uma ligação muito grande com a tecnologia na educação. O que é que se poderia fazer para melhorar a educação no Brasil dentro desse princípio? Melhorar administrativamente o Estado, inclusive a educação. Bom, quando você entra dentro do âmbito da educação, a complexidade do processo educacional é muito grande. Eu, particularmente, não sou pedagogo, eu tenho uma vivência grande como professor universitário. Durante o período em que eu ministrei aulas, eu sou apaixonado pela sala de aula, eu tinha claramente a visão de que, para você conseguir manter a atenção dos alunos, havia momentos em que eram 4 horas de aula, 2 mais 2, com intervalo entre um e outro. Para você manter a atenção desses alunos e fazer com que eles consigam, pelo menos, entender aquilo que se explica, você tem que ter um pouquinho também de jogo de cintura, um pouquinho de trabalho pessoal. Então, primeiro, ensinar é uma questão vocacional, não é emprego. E muitas vezes você vê professores que não têm uma qualificação concreta para ensinar, apesar de serem pedagogos, profissionais que se dedicaram de alguma forma à qualificação específica para dar aula, que não têm habilidade para dar aula. Eu via isso muito também, principalmente nos cursos de pós-graduação. Então, primeiro, é fazer com que a atividade de ensino seja vocacional. E para isso você tem que ter melhores condições para os professores, tanto de infraestrutura, e hoje acesso fácil à tecnologia, ela tem que estar nas salas de aula. Nem que seja uma comunidade mais distante. Já existem meios para que as pessoas não fiquem isoladas do processo de tecnologia e que tenham acesso à tecnologia também. Com todos os recursos existentes, tendo um professor que tenha, eu insisto, essa habilidade, essa vocação para dar aulas, eu acho que nós melhoraremos muito o ensino no país. E deixar as questões que vêm sendo comentadas, ideologias diversas e tal, de lado, porque também as pessoas têm que ter acesso a uma visão crítica do processo político, não precisa ideologizar, mas elas têm que ter uma visão crítica do processo político, porque serão os cidadãos do futuro. As universidades foram feitas para formar cidadãos e não
para formar profissionais meramente habilitados para entrar no mercado de trabalho. Isso é uma questão complementar. A melhora, a qualificação aprimorada dos servidores iria por esse mesmo caminho? Atualizar os servidores, entender um pouco mais da tecnologia. Os professores também ficam muito desligados da evolução tecnológica, daí tem dificuldade de se relacionar com os alunos que estão em outro mundo já tecnológico. E aí se cria uma barreira. Isso tudo poderia ser, então, melhorado com conhecimento da tecnologia por parte tanto do administrador, do funcionário e do professor. Eu não tenho dúvida disso. Os servidores públicos, eles têm um processo de qualificação contínua, que é mais intensivo ou menos intensivo, em função da visão de quem administra. Eu sempre acreditei que profissionais, aí não interessa se é do setor público ou do setor privado, bem qualificados, eles têm mais capacidade de, inclusive, conseguir ter alternativas para executar a sua função pública ou a sua função profissional concreta. Qualificação contínua tem que estar na pauta, principalmente porque hoje a informação gira com muita velocidade e cada vez que você tem uma tecnologia, imediatamente depois já vem uma nova para substituir. Pela sua experiência profissional, como é que você vê a possibilidade de redução real do Estado? Porque o Estado foi pensado, isso vale para a prefeitura, para todas as máquinas administrativas, vem de outra época, inclusive de uma época que havia fortemente influência política, que inchava essa máquina toda. Agora nós temos a tecnologia, que poderia trazer um custo menor para quem paga imposto. Como é que nós estamos em relação a isso? O aproveitamento da tecnologia para dar uma dimensão real para o Estado? Bom, esse é o meu ponto crítico maior, perfeito, porque nós temos que, primeiro, evidenciar, eu insisto, o que é exclusivo. Eu também sou um crítico, eu quero fazer uma referência, das questões que envolvem o pensamento sobre o Estado, que caracterizam que o Estado tem que ser mínimo. Eu acho que o Estado tem que ser do tamanho adequado para que as pessoas sejam bem atendidas e o poder público consiga, de fato, dar esse atendimento com qualidade. Não adianta uma intervenção em uma instituição como a saúde, se ela não for bem pensada, porque a demanda por saúde vem aumentando e a capacidade de resposta do Estado não vem na mesma proporção. Então você vê um mau atendimento público em saúde, você vê problemas relacionados à segurança pública e muitas vezes o Estado não investe nessas atividades que são importantes e são fundamentais e que o Estado só pode fazer porque não mapeou bem aquilo que vai fazer, né, num processo de reforma administrativa. Existe uma grande diferença entre o Estado mínimo e o Estado ausente. A minha maior preocupação é com o Estado ausente e é o que nós temos visto em muitas circunstâncias no país. E para que isso não aconteça, é preciso que haja inteligência. Eu chamo de inteligência, né, o fato de que bons servidores, eu insisto, são servidores bem qualificados, são servidores bem remunerados. Agora que a máquina pública precisa diminuir, eu não tenho dúvida nenhuma que precisa. E também vem uma crítica, né? Toda vez que tem uma reforma da Previdência, a reforma da Previdência macula a atividade do servidor público. A atividade do servidor público é fundamental para o desenvolvimento do país e para o atendimento das pessoas. Essa onda de macular o servidor público, que ganha bem, o que é o referencial de ganhar bem? Eu não consigo ter um referencial concreto sobre o que é ganhar bem e o que é ganhar mal. O que é ganhar mal é o nosso salário mínimo. E o que é ganhar bem não pode ter uma relação direta com o que se paga para grande parte da população. O cidadão é bem qualificado, foi treinado para isso, ele tem que evoluir na carreira pública. E se o Estado quer, de fato, ser um bom Estado para as pessoas, tem que pensar nas pessoas. E nesse contexto, os servidores públicos também são pessoas, como todas as outras. Então não há essa comparação. Eu fico espantado, às vezes, com questões que são divulgadas na imprensa, assim, sem nenhum tipo de referencial, e as pessoas acabam comprando isso como uma coisa ruim. Serviço público é fundamental. É preciso saber o que é mais importante para o cidadão, para você ser atendido, e o que não é. Como zootecnista, depois entrando na carreira pública como pesquisador do IAPAR, você tem também uma vivência muito grande com o mundo do agronegócio. A tecnologia chega como? Como é que o Estado, as prefeituras poderiam melhorar também
a vida, a informação, o conhecimento daquela pessoa que está lá na área rural? Bom, cada vez mais o Estado, em linhas gerais, é menos importante para o desenvolvimento da agricultura. Isso é fato. Os indicadores de desempenho da agricultura, os níveis de produtividade, tudo aquilo que se obtém de crescimento do agro vem a partir do esforço de quem produz. Então, se isso é fato e o Estado tem que estar presente em algumas atividades, é preciso reforçar essas atividades em que o Estado tem que estar presente. A questão da saúde pública, a questão, por exemplo, da qualificação contínua no processo de qualificação dos agricultores de forma geral, os investimentos são muito pequenos nisso, e é uma missão importante que o Estado pode desenvolver, no mínimo pode articular com as instituições que oferecem qualificação contínua, né, e fazer com que isso chegue cada vez mais fácil no produtor rural. O uso de tecnologias alternativas, os investimentos em pesquisa agropecuária, tanto nas instituições estaduais de pesquisa, quanto nas universidades, que têm também projetos de pesquisa importantes para o desenvolvimento do agro, no monitoramento das questões que envolvem as relações climáticas e ambientais com a produção, por exemplo, através da definição concreta dos riscos iminentes quando você tem um teor maior de umidade e que pode aparecer, por exemplo, uma doença que ataca determinado tipo de vegetal. Então, essa inteligência ela deve ser primordial para o Estado dar um norte para os produtores e para os agricultores. E a pequena agricultura ser tratada como tal, porque a perspectiva de um pequeno agricultor normalmente é se tornar um agricultor mais eficaz e mais eficiente e resolver as questões de mercado. Então, tem algumas áreas que o Estado tem que entrar e outras é melhor que ele não entre. É melhor que ele não atrapalhe. Na infraestrutura é importante que o Estado entre. E você vê que nem sempre isso acontece com a intensidade necessária para chegar lá na ponta, uma solução de escoamento da safra de determinado momento, de determinado ponto do Estado. Como pesquisador do IAPAR, o seu trabalho também foi voltado ao fomento da produção animal. Isso é muito importante para o agronegócio e também especificamente para a criação de búfalos. Exatamente. Na ocasião em que eu comecei a trabalhar com a pesquisa agropecuária, havia uma expectativa muito grande aqui no nosso litoral, porque existia um grande rebanho relativamente à área do litoral, né, de búfalos e que precisava, obviamente, de indicadores de produtividade e de trabalhos de pesquisa direcionados à produtividade para e passo, paralelamente, com a preservação ambiental. E nós instituímos no litoral do Paraná 2 estações experimentais com búfalos, né, e ao longo do tempo avaliamos esses sistemas, fizemos vários dias de campo, recomendamos muitas tecnologias direcionadas à produção de búfalos, que é um animal fantástico pela sua rusticidade, mas também tem uma relação, uma dependência direta de bons tratos, de bom manejo, e isso foi muito importante para a atividade no litoral do Paraná. Com a pressão ambiental, a atividade de criação de búfalos foi diminuindo no estado do Paraná. Hoje ela é muito menos importante do que era um tempo atrás. Mas a ideia era criar um ambiente semelhante ao que, por exemplo, eu vi na Itália, onde a produção de mussarela de búfalo é uma coisa muito importante para a atividade econômica dessas regiões de criação de búfalo. E a mussarela de búfalo ela é insubstituível na fabricação de pizza, por exemplo. Então, a ideia central era uma região que pudesse ter produção suficiente de leite de búfala para que houvesse a industrialização desse produto, né, e isso o governo poderia mediar, e nós da pesquisa mediamos até com certa eficácia, né, mas hoje a realidade já não é mais essa. Marcos Tradi, concluindo, você tem uma carreira diferente da maioria, que é a escolha de múltiplas atividades diferentes, né, dentro dessa vida pública, como administrador, como professor universitário, a zootecnia, até mesmo diretor de zoológico, você foi em determinada época. Eu sempre me dediquei a tentar ter múltiplas atividades, inclusive toco, sou músico também, eu finjo que sou músico, né? Toca gaita? Toco gaita e tal. Tem gente que diz que vai levar depois que se aposentar a vida na flauta, eu vou levar a vida na gaita.
Enfim, Você eu participa de uma banda? participei de banda de 7 anos, gravamos CD, gravamos DVD. Agora eu toco com os amigos que tocam blues, subo no palco, às vezes formo uma banda relâmpago assim para fazer improviso, fica bacana. Vai ter mais tempo agora para isso, né? Eu espero que sim. Ah. Mas o que eu posso recomendar para os profissionais, para as pessoas que estão ouvindo, é que também participem das atividades paralelas de forma voluntária, sem, né, logicamente, nenhum tipo de interesse. Por exemplo, eu sempre participei da organização de planos de governo para vários candidatos ao longo da minha vida, voluntariamente, porque eu gosto disso. Então, se nós temos uma visão crítica do processo, temos alguma alternativa para oferecer para a sociedade, e o processo político é importante, em que pese o fato de quererem cada vez mais denegrir, né, quem tem atividade política, você participe disso. E eu tive a oportunidade de, uma vez participando, ser visto. Quem não é visto não é lembrado. E sempre convidado. Eu nunca tive indicações específicas de deputados e etc., de políticos, para exercer a minha atividade pública. E entidades também, representativas. Entidades Também representativas. Aí eu sempre fui guerreiro, né? Presidi sindicato de zootecnistas, Associação Brasileira de Zootecnistas, Associação Brasileira de Armazenadoras Oficiais, Associação Brasileira de Detrans. Eu acho que isso é um vício, né? Eu não aguento ficar fora desse processo. No momento que eu começo a participar, né, eu compartilho de boas ideias, agrego valor ao meu conhecimento e é o que eu quero fazer agora. Me aposento ainda, eu acho que nesse mês, né? Vamos esperar que sim, e eu quero participar desse processo de disseminar conhecimentos. E se eu puder ser remunerado por isso, também fica melhor, né? Também é bom. E a motocicleta, é parte também? Da hora de lazer, de descontração? Exatamente. A motocicleta faz parte da minha vida desde quando eu tinha 12 anos de idade, né? E eu sempre gostei de pilotar, pista, moto velocidade e tal. Atualmente é que eu não estou conseguindo dar conta do recado porque é um custo razoável, né? Eu sempre fui amador, sempre ia lá com a minha motocicleta, me inscrevia e tal, às vezes ganhava um prêmio. E eu andava em categorias que o custo era baixo, né? Mas Então, para entender, porque você foi diretor do Detran, falamos em velocidade. Sim. Em que circunstâncias? eu andava na competição pista, autódromo, Competição. os track days, os treinamentos, eu sempre fiz escola de pilotagem, sempre gostei disso, né? Então a minha descarga emocional contra a velocidade era feita dentro do autódromo, sempre. Nunca levou um susto? Bastante, já caí, já me machuquei muito, inclusive no trânsito também, eu já sofri alguns acidentes de trânsito e um relativamente grave também. Mas o vício da motocicleta eu não deixo, né? Não deixo. Eu gosto de motocicleta, gosto de viajar, gosto de participar de motoclube, tenho muitos amigos no meio motociclístico também. E para fechar, então, esse fato de ter outras atividades paralelas, pode ser outras, né? No teu caso, música, participação em banda, motocicleta, isso ajuda na questão da saúde mental, de se manter tranquilo, de ter uma melhor condição de produtividade para você? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu sou muito... dizem que eu sou ligado em 220 volts, né? Mas na hora que eu tenho que tomar uma decisão e na hora que eu tenho que administrar alguma coisa, eu acho que eu mudo de perfil. Então eu tenho a capacidade de sair, tinha a capacidade de sair do Detran, ir em casa, colocar minha roupa de músico e tocar com a banda. E lá eu era outra pessoa, né? Porque é uma forma de você se desligar do problema e do processo. Eu sempre fui muito rigoroso, às vezes, no meu gabinete, né? Com as pessoas, mas eu sempre procurei não ser indelicado. Vez por outra, eu acho que eu até fui indelicado. Mas quem administra um orçamento nesse período de 7 anos e meio, quase 8 anos, de 8 bilhões, de vez em quando entra em situação de estresse, né? Porque é muita pressão, é muito problema, o atendimento que não funcionou não sei aonde, tá? Então você fica ao longo do dia estressado. Mas eu procurei sempre tomar decisões um pouco mais equilibradas, não sei se consegui, né? E não incorrer em tantos equívocos administrativos. Eu fiz de tudo para não me equivocar, nem sempre eu consegui, né? Contato, Trade, para quem quiser falar com você. É Marcos E. Traad, Traad, @gmail.com. Quem quiser fazer contato para trocar algumas ideias, aí no privado, ali no particular, a gente conversa um pouco melhor. Muito obrigado pela conversa com a gente aqui. Eu que agradeço pela gentileza e estou sempre à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado você que ficou com a gente. Quero lembrar que nós temos o site memoriabrasileira.com.br,
e memoriaparanaense.com.br. No Twitter, @JoséVille, WILLE. Por ali colocamos sempre as novidades. Obrigado por ter ficado com a gente.